Então nós chegamos finalmente na nossa última aula da parte de mobile, né, desenvolvimento de interfaces, tópicos avançados de interface para o mobile, tá? A partir da próxima aula, a gente já vai falar sobre jogos, né? Vai ter uma introdução legal sobre jogos, mas hoje a gente vai finalizar esse assunto, tá? É uma aula um pouco extensa, ainda falando sobre padrões, mas eu acho que vocês vão gostar, tá? Então vamos nessa. Então, eu não vou fazer aquela introdução repetindo os aspectos que já foram falados, porque a gente já teve uma aula sobre esse assunto, né, que vocês devem lembrar. A gente viu na aula passada lista vertical, lista infinita, lista de miniaturas, lista fisheye e carrossel. Então, esses 5 primeiros aqui a gente já viu, né, que eram padrões de composição. A gente vai ver esses outros padrões aqui nessa aula agora e mais outras coisas, tá? A gente vai começar com esses 8 padrões novos aqui para vocês, que também são padrões de composição, também são padrões de organização visual, mas esses dois últimos são de navegação, tá? Vocês vão entender quando a gente começar a explicar. Então vamos nessa. A gente vai começar falando sobre grid, tá? Que é um padrão de composição visual também. E esse padrão de grid ele também é muito parecido com aquele padrão de grid list. A diferença é que aqui não são só 2 colunas, né? Aqui são quantas colunas forem necessárias, tá? E nesse padrão aqui, a gente pode ter um scroll vertical ou horizontal, tá? A gente já falou sobre não misturar os dois eixos, tá? Então essa regrinha prevalece para esse tipo de padrão aqui. E aí, se vocês tiverem que fazer um grid vertical, vocês mantêm só o eixo vertical e assim o contrário também. Qual é o lance do grid? Ele é geralmente utilizado quando você quer resolver um problema, né? Você tem um conjunto de informações muito grande e a maioria dessas informações ela é toda basicamente consistida de imagens, tá? Aí a gente vai optar por esse padrão de grid, tá? Os itens eles podem ser exibidos como um grid de imagens com pouco ou nenhum texto associados a cada uma, mas sempre vai ter imagem. Além disso, a gente pode se utilizar de recursos como acelerômetro para obter efeitos como esse daqui, tá? Dar um tilt na imagem, uma simulação aqui meio de 3D, para a gente ver as imagens com uma certa riqueza de detalhes para esse caso ou para ver mais imagens. Esse daqui não é o melhor exemplo de todos, tá? Mas ele representa bem a ideia de que é você poder usar acelerômetro e outros recursos do smartphone para conseguir efeitos como esse, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de grid, vocês já devem estar acostumados com eles, né? À disposição dos aplicativos em praticamente qualquer plataforma, até mesmo nessa organização Metro, né, do Windows Phone, e praticamente qualquer galeria de imagens se utiliza desse padrão. Aqui a gente tem modos de visualização diferentes, né? A gente pode usar, por exemplo, a lista de thumbnails, como vocês estão vendo aqui, e pode trocar essa visualização para grid, muito comum em sites de compras, né? Vocês já devem ter visto isso no Mercado Livre, por exemplo, ou outras plataformas de comércio. Aqui é interessante porque a gente deixa a critério do usuário 2 tipos de visualização diferentes que exibem coisas diferentes, tá? Então aqui eu consigo na lista de grid, não, no grid, eu consigo ver mais itens, mas menos informação, né? E na lista de thumbnails a gente consegue ver mais informação, mas menos itens, tá? Então aí vai depender muito do contexto de uso, né? E às vezes do usuário também. Seguindo na nossa lista de padrões que a gente tem para ver hoje, a gente vai para tira de filme, né? Que ela pode ser parecida com outros, mas ela tem algumas características bem específicas. Qual o problema que geralmente você quer resolver com uma tira de filme? Você tem que apresentar um conjunto de informações que ela pode ser tanto uma série de itens do tamanho da tela, tá? Que ocupam a tela toda, ou itens agrupados, como é esse caso aqui, tá? E eles geralmente são utilizados para visualização e seleção. Você vai usar a tira de filme quando você quiser
um painel numa tira de filme, né, como já diz o nome, que você queira dar um foco para uma parte da informação. A informação ela é muito grande e aí você quer dar esse foco para um pedacinho da informação, tá? Eu vou mostrar uns exemplos aqui que eu acho que para vocês vai ficar mais fácil de entender. Então, aplicativos de streaming, né, como Netflix, Amazon, especialmente de vídeo, e até aplicativos de som também, tá? Como o SoundCloud. Eles se utilizam desse padrão aqui de tira de filme. Então, assim, a gente está vendo aqui um pedaço da informação, que literalmente aqui para o streaming de vídeo, essa metáfora da tira de filme, ela funciona muito bem, tá? Porque aqui eu estou vendo literalmente um frame da imagem dentro de uma tira de filme que se estende, tá? Esse exemplo aqui é bem claro, tá? Mas ela pode se apresentar de outras formas. Como, por exemplo, aqui no iOS, ele tem essa maneira de exibir quais são as janelas que estão abertas, que é nesse padrão de tira de filme, tá? Não é exatamente um filme que a gente está vendo aqui, mas o padrão ele é mantido, ele se apresenta da mesma forma. E outro que vocês não devem, podem não ter feito a ligação, mas o Instagram Stories, ele é uma parte disso também. A gente não vê a tira toda, como no caso ali da Netflix, da Amazon, mas a gente vê o pedacinho das informações. E aí você vai passando, você vai vendo o restante da tira. Mas não deixa de ser uma tira de filme, tá bom? O próximo padrão que a gente tem é o padrão de área infinita. Qual é o problema que ele vai resolver, né? Qual é o problema que você vai ter? Você tem uma informação visual que ela é muito grande, muito complexa, né? E que ela tem que ser apresentada como uma única imagem por causa das limitações da nossa tela, certo? Só que ela é tão larga e ela contém tanta informação que constantemente você precisa dar zoom, mover para cima, para baixo, para o lado, tá? E aí esse padrão de área infinita ele é utilizado muito presente em mapas, né? Qualquer API de mapa vai se utilizar praticamente desse padrão. E ela vem solucionar esse problema, né? Ela vai quebrar a região visível em retângulos de dados, né? Que vai depender da posição que você está e do zoom que você está dando. E quando eles são carregados pela primeira vez, ou quando eles demoram a carregar, o usuário ele pode ver pequenos indicadores, né, da informação que está sendo carregada. Certo? Além do mapa, gente, além dessa API de mapa, ela também pode ser utilizada para mostrar dados, tá? Então, qualquer dado que envolva gráficos maiores, eles vão envolver isso daqui, ó. Eu posso ver os meus dados e aí eu posso mover para o lado, para o outro, dar zoom, tá? Isso também é um exemplo de área infinita, tá? Qualquer área de dados, de representação de valores ao longo do tempo, que tenha uma quantidade significativamente grande de valores, que você constantemente precisa estar movendo e dando zoom, ela também representa esse padrão de área infinita. Beleza? Aqui os padrões de mapas, né, que para vocês eu acho que já é bem claro, né? Eu acho que é uma coisa que vocês devem usar constantemente. E o nosso próximo padrão é a lista de seleção, tá? No livro do Steve Hobber, ele fala que por sinal, eu vou até colocar aqui o livro, só um segundo. Então, o livro do Steve Hobber, esse daqui, tá? Steve Hobber e Eric Berkman, Design Mobile Interfaces. Esse livro aqui é o que está baseando essa apresentação, tá? Da editora O'Reilly. E nesse livro, ele vai falar que o padrão de lista de seleção, ele é basicamente uma derivação de todos os outros, tá? Como assim? Qualquer padrão que você pegar aqui, que você conseguir colocar checkbox e alguma forma para selecionar os itens dos padrões de composição que a gente viu até agora, ele vai se transformar nesse outro padrão que é a lista de seleção, certo? E esse padrão a gente utiliza quando precisa permitir que o usuário faça uma ou várias seleções, tá? Ele fala isso também, que
tem esses dois tipos de seleção, de padrão de seleção, que é quando eu tenho que selecionar uma opção ou várias, né? Que pra gente seria o equivalente ao Radio Button e o Checkbox, tá? Radio Button, quando for uma opção exclui todas as outras, e o Checkbox eu posso escolher mais de uma opção, certo? E a solução é lista vertical com checkbox para seleção para cada linha de item. Mas, como eu estou falando, não precisa ser uma lista vertical, como ele fala no livro. Pode ser aqui, ó, um grid com várias opções de seleção. Pode ser uma lista de thumbnails. Enfim, qualquer padrão que você conseguir colocar seleções, ele vai adquirir essa característica, tá? Aqui exemplos, né? Como vocês estão vendo, ó. Seleção de galeria de imagens, selecionando apps, né? Aqui na interface do Windows Phone, né? Que é um pouco diferente. Lista de contatos também, eu tenho essa opção, né? De selecionar coisas, contatos. Enfim, vocês devem também estar familiarizados com esse padrão. E aí a gente começa a falar de padrões um pouco mais novos, né? Assim, do ponto de vista mobile, né? Então, o padrão do tipo cards, ele é um padrão que ele é mais familiar para quem tinha o Palm, né? Entre 2010 e 2011. E aí eles voltaram a ganhar popularidade agora, recentemente, não esse ano, né? Mas com o Google Now, né? O Google Now trouxe de volta a metáfora dos cards e eles acabaram se tornando também um padrão de composição. Ele literalmente é uma metáfora do baralho de cartas, né? Super trunfo, essas coisas. E acho que vocês devem estar familiarizados com esse tipo de coisa aqui, tá? Qual é o lance do card? Ele tem esse formato aqui, né? De um container que está delimitado, que pode ter uma imagem ou não, um conteúdo e uma atuação, tá? Uma interação. Você vai ter um botão aqui para interagir com esse card, ou você vai clicar no card e ele vai te levar para outra coisa, né? Aqui tem mais opções de cards também, certo? Com o Jelly você passa o dedo no card indicando que não pode respondê-lo e um novo o substitui, né? Que é esse daqui. E no Potlook deslizar para a direita irá pular a história e passar para a esquerda vai adicionar a Keep, que é esse daqui, né? Essa interface aqui que é bem parecida com a interface lá dos aplicativos de relacionamento, né? Que eu acredito que vocês também devam estar familiarizados. E a gente também tem os fake cards, né? Como, por exemplo, do Pinterest. O Pinterest utiliza dos fake cards, como são esses daqui, tá? Mas faltam as interações baseadas em gestos, sabe? Você não pode passar para o lado, emular um sistema de cards como a gente viu no slide anterior, né? Como eu já falei, esses dois aqui, a gente literalmente usa os gestos e consegue ter essa sensação de card mesmo, né? Do padrão de card. Assim também como os cards do Google Now. Aqui no caso do Pinterest, a gente não tem isso. A gente pode até interagir clicando com o card, levando para uma página diferente. Se eu não me engano, o Pinterest, quando eu seguro, ele me dá umas opções, mas eu não tenho essa característica dos gestos. Nosso próximo padrão é o dashboard, né? Que ele vai ser utilizado quando você quer oferecer ao usuário um conjunto de informações, tá? Relevantes que estão de alguma forma interligadas, tá? Ele é importante, ele é muito útil para você oferecer uma visão geral do teu sistema, do teu aplicativo, sem o usuário ter que ficar transitando entre várias telas, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, mostrando diversos tipos de dados, alertas, quanto você gastou, isso aqui é um aplicativo de finanças, né? E é muito útil agora em aplicativos de métricas, né? Então, assim, quem mexe com algum tipo de métrica, seja do Facebook Ads, seja do YouTube, seja do Google AdSense, vocês devem estar familiarizados com isso também. Então, é muito comum se utilizar quando você precisa
é exibir informações diferentes sobre um mesmo produto, sobre uma mesma coisa. Tá? E aí esse padrão, ele se utiliza de vários gráficos, né? Um conjunto diferente de gráficos, e ajuda a contar uma história abrangente. Lembrando que esses gráficos, apesar de serem um conjunto diferenciado de gráficos, são gráficos que estão aí para contar uma história de coisas distintas, mas relacionadas, tá? São diferentes aspectos de um produto, tá? Então aqui a gente tem mais exemplos, né? E o exemplo do Analytics também, que é do Google, né? Pronto. E aí, quando é que a gente deve evitar usar esse padrão? Quando a gente tiver que mostrar dados diferentes que não têm relação, tá? Então aqui como exemplo, a gente está vendo uma lista vertical e não um dashboard que vai mostrar o histórico de recompensa do Google Reward, tá? Não faria sentido usar aqui um conjunto de gráficos diferenciados, porque, em essência, esses rewards aqui, eles não estão relacionados, tá? Esse aqui foi de um estabelecimento, esse aqui foi de um survey, esse aqui foi de outra coisa, mas em si eles não conversam, tá? Então não faz sentido nesse caso. Aqui também, tá? Um exemplo diferente, mas parecido com o outro. Eu estou mostrando aqui o tempo, né? Mas não estou usando um dashboard, porque eu estou falando do tempo em dias diferentes, tá? Então não faz sentido eu usar gráficos diferenciados aqui também. Beleza? E aí a gente já entra um pouquinho nos padrões de menu, desculpa, de navegação, né? O primeiro deles é o menu de abas do iOS, certo? Que ele é uma instanciação do padrão de menu fixo que a gente viu, tá? A gente vai ver que ele é basicamente a mesma coisa do padrão de menu fixo que a gente viu na aula passada, porém, a gente traz ele aqui para diferenciar do Android, tá? A gente vai já entender isso. Então, no aplicativo com estrutura de informações planos, os usuários podem navegar diretamente de uma categoria principal para outra, porque todas as categorias principais são acessíveis na tela, que é o que a gente está vendo aqui na aplicação do Facebook, né? Ela se utiliza desse menu fixo aqui embaixo, né? Que é o menu de abas do iOS, é o padrão do menu de abas do iOS, né? E no iOS ele vai se comportar assim dentro de diversas aplicações, dentro do próprio sistema, tá? E no Android não é bem assim. Tá? Então, assim, se o aplicativo tiver mais de 5 categorias, a gente viu também isso na aula passada, a gente coloca aqui o More, né? Que é para levar ele para categorias mais avançadas ou que não são tão utilizadas. Então, assim, a gente coloca aqui no More aquilo que não é primordial, tá? E aí vale a pena a gente questionar, né, a diferença entre tab bar e toolbar, né? A tab bar, ela é um conjunto de abas de navegação, tá? Então aqui a gente tem newsfeed, request, messages, notifications, tá? Que são seções de um site. A toolbar, ela é um conjunto de ferramentas, tá? Tal e qual do Photoshop, por exemplo. Aqui a gente tem ferramentas para escrever, encaminhar, criar nova pasta, favoritar. São itens diferentes que são ferramentas. Eles não vão te levar para uma seção diferente do teu site. E a barra de abas ela é para navegar pelas principais categorias do aplicativo, e a barra de ferramentas ela apresenta ferramentas ou ações possíveis. Aqui, para ficar mais claro, a interface do nosso querido Evernote, né? O verdezinho já revela aqui que é do Evernote. E aí aqui, ó, Tab Bar, essa daqui, seções distintas do meu aplicativo, né? Que são as minhas notas. Aqui eu posso ir para uma seção de busca. Aqui eu tenho meus favoritos e aqui acho que é uma seção de perfil.
Já aqui eu tenho a toolbar, né? Que é aqui eu estou editando essa nota e aqui eu posso adicionar, escrever como se fosse uma caneta, adicionar um áudio, adicionar uma imagem, tá? Então aqui eu tenho ferramentas e não seções distintas, tá? Aí aqui mais uns elementos do nosso esqueleto do Evernote, né? Que tem a própria nota, que a gente tem opções extras no canto terciário da tela, como a gente já falou, né? E aqui a Editing Toolbar, que é a mesma coisa, né? Só que pro meu smartphone eu tenho que colocar mais opções aqui, tá? Como, por exemplo, formatação de texto, etc. Além disso, é muito comum, a gente falou isso na aula passada também, você colocar uma Call to Action, ou um CTA, ou uma chamada para ação em português, no canto privilegiado do teu menu fixo, do teu menu de abas, tá? Então aqui, por exemplo, no Instagram, a gente tem aqui, ó, uma área de seções de navegação, como a Home, um Explore, a seção de curtidas e aqui uma seção do meu perfil. Já aqui não é uma seção, aqui é uma Call to Action, aqui é uma ação, tá? Aqui é uma ferramenta para eu fazer a ação principal da minha aplicação, que é postar, tá? Então, algumas aplicações elas dependem tanto dessa ação específica que elas colocam a Call to Action na tab bar, como é esse caso aqui, e aqui no Runkeeper também, tá? O botão de iniciar do Runkeeper, ele tá dentro da minha tab bar, tá? Isso aqui não é uma toolbar, isso aqui é uma tab bar. E nesse caso são utilizados no centro do menu de abas, porque ela é a ação principal. Alguns adotam um destaque, tá? E outros se contentam, como o Instagram, com colocar ela no centro. Aqui mais exemplos de Call to Actions, tá? No Everlabs e no Tumblr, certo? E aí verifique se as guias relacionadas é adequadamente visível. E o botão de ação ele não deve ofuscar a seleção de abas, tá? Então, aqui nesses dois exemplos, a gente tem um problema. Não sei se vocês estão vendo aí, mas a gente tem um problema grave aqui, que é o seguinte. Tanto essa aplicação quanto essa, elas têm um esquema de mostrar aonde você está na navegação da interface, que é, aqui no caso do Everlabs, essa discreta linhazinha vermelha que está aqui embaixo da minha seção, né? E aqui no caso do Tumblr é o ícone totalmente preenchido na cor branca, né? Só que qual é o problema? A minha Call to Action, ela chama mais atenção e ela dá a entender que eles estão selecionados o tempo todo, tá? Então não façam isso, tá? Não coloquem um destaque tão grande assim, que vá ofuscar a navegação, a localização do usuário de vocês. O menu de abas no Android, gente, ele é diferente, tá? Para começar, ele é aqui, ó, no nível superior. Quando a gente tem aqui embaixo, ele é um menu fixo, tá? Só que, como eu falei para vocês, no iOS, o sistema de abas do iOS, ele é uma derivação, uma instanciação do menu fixo, que é o padrão, digamos assim, global, tá? Aqui no Android, a gente tem os dois. A gente tem o próprio menu de abas do Android e a gente, em alguns casos, vai ter o menu fixo aqui. Vai já falar sobre isso. Então, eles exibem visualizações de nível superior simultaneamente e facilitam a exploração e alternância entre eles. Tá? Então, aqui a gente tem seções, tá? Viagens, voos e Explore. E elas são sempre visíveis na tela e não podem ser removidas como guias roláveis. Então, elas não são abas como, por exemplo, do Chrome, tá? Que você poderia, aqui eu não quero ver e vou trocar. Não, esse padrão ele é fixo, certo? E elas sempre devem permitir que o usuário navegue entre as exibições, deslizando para a esquerda ou para a direita da área do conteúdo. É um pouco claro para vocês.
E os rótulos das guias, eles podem incluir ícones e textos. Os rótulos de texto devem ser curtos, tá? Não é o caso que vocês estão vendo aqui. Primeira coisa que a gente deve se atentar para esse padrão é que a gente não deve utilizar esse padrão de menu de abas para percorrer conteúdo sequencial que precisa ser lido, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um livro e aí para eu ver os vários capítulos do livro eu tenho que passar assim. Agora imagina que eu estou num livro que não seja um romance, né? Que eu vou ler de maneira sequencial, mas eu estou num livro de consulta. Aí você imagina, eu tenho que ir lá pro capítulo 21. Não é muito eficiente. Vocês concordam? Então, se você espera que os usuários do seu aplicativo alternem as visualizações com frequência, você deve usar esse daqui, tá? Agora, se você está usando uma sequência, como é o caso do livro aqui, não deve ser utilizado. Aqui a gente geralmente tem um limite, né, de visualização simultânea de 3 níveis. Então, assim, eu só consigo identificar aqui na minha tela 3 níveis. No caso aqui, capítulo 1, 2 e 3. Certo? E você quer que o usuário esteja altamente ciente das opções que ele tem para alternar. Então, esse padrão do Android, menu de abas, ele é muito utilizado para comparação, certo? Então, assim, aqui um exemplo, né? De um aplicativo de pets, por exemplo. E aí eu estou em dúvida entre o pet que eu quero, e aí eu tenho uma visualização aqui. Eu posso alternar entre pássaros, gatos e cachorros, tá? E sempre eu vou apresentar as abas como uma única linha acima do conteúdo. Então aqui não coloquem aqui mais de uma linha disso aqui não, tá? Sempre vai vir só uma linha aqui em cima. E uma coisa que a gente deve evitar também é comparar conteúdos que, por exemplo, eles só diferenciam o tamanho. Então assim, eu estou vendo aqui um sashimi bowl, né? Uma tigela de sashimi. E aí eu posso alternar aqui, na minha guia de abas do Android, na visualização do sashimi pequeno, médio, grande. Não faz muito sentido, tá, gente? Esse tipo de padrão, ele é essencialmente importante para a gente alternar essa visualização quando a gente quer comparar muita informação, ou mais de uma ou duas informações, tá? Se for só uma variável que muda, por exemplo, o tamanho, né? Aí talvez seja mais útil colocar um carrossel ou outro tipo de padrão que a gente viu para fazer essa solução, tá? Então, dando continuidade, né? Mais uma vez, evite comparar conteúdos em várias guias como tamanhos diferentes do mesmo item, tá? Então, mais uma vez, se for só o tamanho que variar, tá? Não é muito útil. Agora, se tiver mais informações, você pode sim fazer uso desse padrão, tá? Lembrando que geralmente a gente tem um número limitado de 3 níveis superiores aqui em cima, tá? Isso daqui não é muito adequado. E aí o menu de abas no Android, ele sempre vai no topo, gente. Sempre vai no topo. E a gente tem que ter muito, muito cuidado com a combinação de guias e navegação inferior, porque ela pode causar confusão, tá? Então, essa relação de conteúdo com a navegação, ela pode não estar muito clara. E aí, a gente tem que ter cuidado com isso daqui, porque isso daqui no Android é um menu fixo, e isso daqui é o menu de abas, né? Teoricamente, isso aqui é a navegação primária, isso aqui é a navegação secundária, tá? E como eu falei para vocês, a gente não deve usar duas linhas de navegação aqui, tá? Isso daqui pode ficar muito confuso para o usuário. Existem outras maneiras de solucionar isso daqui, certo? E aqui também a gente tem maneiras de fazer uma navegação por abas no Android que não é a maneira correta, tá, gente?
Aqui nesses dois sites, eles utilizam a navegação primária aqui em cima, né? Que a gente já viu que essa navegação aqui, ela é secundária, tá? E aí eles colocam seções principais do site aqui. Mas isso daqui é uma navegação secundária. A navegação primária ela vai vir aqui no menu fixo, como foi no caso que a gente viu em outros exemplos, tá? Então, assim, essa navegação aqui, ela estaria mais correta. Agora, a gente tem que ter cuidado com isso daqui, para que essa associação aqui de navegação primária e navegação secundária seja bem clara, tá? Então, dando prosseguimento. E o nosso 13º e último item desses padrões é o page swipe, tá? Esse padrão ele pode ser utilizado para navegar rapidamente pelo conteúdo. E sim, se vocês ainda não estão identificando o page swipe aqui nessa página, ele é esse banner aqui, tá? Que tem essas migalhazinhas de pão aqui embaixo. E aí eu vou, né, passando esse conteúdo aqui e vendo diversos conteúdos diferentes aqui na minha área principal. Esse banner rolável, tá? Ele não é um carrossel, porque ele exibe só um item, tá? Ele é literalmente um page swap, tá? E a maneira mais comum de comunicar esse padrão de navegação é através dos indicadores de páginas, né? Migalhazinha de pão, como eu falei. E é um padrão para navegação secundária. Mais uma vez, secundária, tá bom? E aqui a gente tem mais exemplos, né, do page swapping. E aí eu quero que vocês reparem aqui que esses dois exemplos, eles oferecem affordances boas, né, de navegação. Então, eu sei que tem mais cards aqui. Desculpa, cards não. Tem mais conteúdo aqui, tá? Que se eu passar, eu vou conseguir ver esse conteúdo. Agora, gente, é preciso que a gente tenha um cuidado aqui para que vocês diferenciem esses dois tipos de conteúdo dos cards, tá? Os cards, gente, eles têm muito forte a questão dos gestos, certo? E no caso aqui do page swapping, ele me permite, por exemplo, que eu navegue disso aqui, nesses itens aqui de maneira... Eu posso ir, posso voltar, tá? E aí a interação que vem aqui, favoritar, curtir, dar like, ela é uma ação que não é gestual, tá? Então, assim, eu posso rolar esse conteúdo e aqui eu clico nele interagindo dessa forma. Aqui da mesma maneira, tá? Isso aqui é uma navegação que eu faço e não é que nem os cards que, por exemplo, em aplicativo de relacionamento você passa para a direita para dar like, não é isso? Não lembro mais. Passa para direita para dar like e para esquerda para dizer não. Acho que é um negócio assim, mas vocês entenderam. Nos cards, a interação ela tá ligada com o gesto, tá? No Google Maps a gente também pode percorrer uma lista de resultados de pesquisa, tá? Então aqui, ó, se a gente passar isso daqui, talvez alguns de vocês não saibam disso, a gente consegue ver novos resultados do Google Maps, tá? O próximo resultado e voltar também. Outro aplicativo que faz isso é o Spotify. Alguns talvez não saibam dessa interação, mas aqui no Spotify, quando tem aquele playerzinho minimizado aqui, player não, o nome da música minimizado aqui, se você passar para a direita, ele volta, e se você passar para a esquerda, ele avança, tá? E uma dica visual é mostrada no primeiro uso, né, no caso do Maps, só que no caso do Spotify não é, isso que a gente descobre por acaso, ou quando alguém conta pra gente. E o Arcmail aqui, nesse caso, oferece o recurso Page Swapping, tá? Para navegação rápida por mensagens de e-mail. Beleza? Aqui a gente tem dois aplicativos de notícia, tá? O primeiro é o News 360, que ele também se utiliza do Page Swap, mas ele não te dá nenhum affordance, que isso daqui é um conteúdo navegável,
tá? Parece que é um conteúdo destacado, principal. Ele não te dá nem aquelas affordancezinhas de conteúdo minimizado e nem te dá a affordança da migalha de pão. Mais uma vez, lembrando para vocês que isso daqui não é um carrossel, porque eu estou vendo um item de cada vez. Beleza? E agora, continuando. Eu falei, essa aula é um pouquinho grande. A gente vai ver padrões de controle e confirmação, tá? Então a gente já viu todos os padrões de organização visual e navegação, tá? E agora a gente vai ver os padrões de controle e confirmação. Os padrões de controle e confirmação, eles são úteis, gente, para lidar com a nossa carga cognitiva, tá? Porque eles são padrões que vão prevenir o erro ou limitar que a gente faça um erro ou evitar que a gente faça um erro. Como assim? Então, os padrões de controle ele vai respeitar o input do usuário e proteger contra erros humanos, certo? Então, ele vai limitar a nossa interação de uma maneira que a gente não erre, tá? Então, assim, vamos supor que num page swapping da vida desse, por exemplo, tá? Eu cheguei no último item. E aí, em vez dele... Um exemplo de limite, tá? Não é um exemplo de controle e confirmação, é um exemplo de limite. De projetar limites. Eu cheguei no último item e eu ainda estou passando ali para a esquerda. Só que aí, um aplicativo com limitação, ele vai parar ali. Mesmo que eu continue passando, ele vai parar ali. Certo? Um aplicativo sem limites, ele deixaria eu ir rolando esse canvas aqui eternamente, sem limite nenhum, confiando somente na minha cognição, tá? Não é ideal. Certo? E, como a gente já descreveu, isso é um princípio-chave do mobile design, que é projetar limites, né? A gente já viu isso em outras aulas também. E o padrão de confirmação, né, é um padrão que vai estar sempre presente com a gente quando uma decisão é necessária, tá? E uma decisão importante. E aí, quando a gente tem algum risco muito grande envolvido, a gente vai pedir uma confirmação para o usuário. A gente também já falou isso em outras aulas, mas a gente vai ver padrões de fazer isso. E aí, aqui, os padrões de controle de confirmação que a gente vai ver, o primeiro é o de confirmação, e depois a gente vai ver sign-on, exit guard e timeout, tá? Primeiro, o padrão de confirmação, né? A gente viu isso nos modais, quando a gente viu os padrões de navegação, tá? De interação, desculpa. Eles sempre vão aparecer quando um ponto de decisão em que o usuário deve confirmar uma ação, a gente escolher um pequeno número de opções, tá? Então, aqui alguns exemplos, tá? São exemplos de confirmação, mas não necessariamente são bons exemplos, tá? Por quê? No primeiro caso, né, você está tentando remover uma viagem de um aplicativo de viagens, tá? E aí, antes dele deixar tu remover, talvez com confirmação simples de deseja mesmo remover, ele te pergunta por que tu quer remover, tá? E aí ele vai dizer, é porque tive um acidente com uma bicicleta, foi um acidente em público, outro motivo, e aí se tiver outro motivo, talvez te leve para outras opções. Mesma coisa aqui, né, dessa aplicação aqui, que depois que você digita o número, em vez dele já te passar adiante, ele te pede uma confirmação, né, que não deveria ser necessário, uma vez que você já digitou, tá? A não ser que o que ele poderia fazer era você digitar e aí ele conferir e te retornar com uma mensagem de erro, se esse número não estivesse correto. Beleza? E aqui mais um exemplo, você está tentando mandar uma mensagem para uma pessoa e aí ele te pergunta, você quer mesmo mandar essa mensagem? Então, algumas vezes, gente, não precisa a gente pedir confirmação o tempo todo, tá? Como nesses dois casos também, estou tentando remover uma música e aí ele me diz que essa música faz parte de uma lista de downloads e ele pergunta se eu quero remover. Então, assim,
simplifiquem a vida do usuário de vocês, tá, gente? Aqui também, nesse caso de jogos, antes de ter qualquer problema, ele já te abre esse aviso pedindo para você ajustar os gráficos e configurações de tela se você tiver com algum problema de jogabilidade, né? Então o ideal é que essa mensagem de aviso viesse dentro de um contexto, né? E não dessa forma. Nosso segundo padrão é o padrão de sign-on, né? Que é utilizado para confirmar que somente indivíduos autorizados tenham acesso a um dispositivo, site, serviço ou aplicativo. E é um princípio de privacidade e segurança que é muito valorizado hoje, né? Então ele vai pedir para tu fazer um login, ele vai te pedir uma senha, né? Sempre que algum dado de privacidade tiver potencialmente exposto do teu usuário, né? Vai te pedir um padrão, uma senha, um PIN, alguma coisa desse tipo. Aqui, né, a gente tem alguns exemplos de sign-on, né? É sempre interessante, gente, vocês oferecerem esses tipos de sign-on aqui, tá? Que o usuário não tenha que digitar um e-mail. A gente já falou sobre o método de entrada e digitação, que é particularmente difícil e complicado nos smartphones, pode te levar ao erro, né? E aí, quando você oferece essas opções de logar com contas já cadastradas, você facilita a vida do usuário, certo? Também é interessante que vocês ofereçam possibilidades de criar álbuns privados ou pastas privadas, caso o usuário queira criar alguma coisa mais pessoal, mais íntima, certo? E no caso desse aplicativo aqui, do Keep Safe, ele é um safeguard que ele te permite criar pins para determinadas partes do teu aplicativo, tá? Então, tu instala esse aplicativo e aí tu determina o que é que tu quer criar um padrão de sign-on para determinadas pastas, músicas do teu smartphone. E nosso terceiro padrão de controle e prevenção, né? Controle e confirmação é o Exit Guard. E ele é usado quando você quer sair de uma tela, processo ou aplicação que poderia causar um erro catastrófico, caso você não tenha salvado, ou então que você vai perder muita coisa se você sair de maneira brusca, tá? Então ele vai te pedir uma confirmação, tá? Você vai clicar para sair, ele vai dizer: "Peraí, tem certeza que tu quer fazer isso aqui?" Porque o usuário às vezes clica no botão de sair por engano, né? Às vezes, quando você clica em voltar, o voltar automaticamente faz você sair de onde você está do aplicativo, ou faz você perder as alterações, e aí o Exit Guard ele é particularmente útil, né? Então aqui mais exemplos, né? Exemplos de jogos, que a gente ainda vai falar sobre isso, né? E exemplos de... Eu acho que esse daqui é de um site de reservação de ticket para avião, essas coisas. Passagens aéreas. Mais um exemplo, né? Ele pode ser usado combinado com warning, né? Os modais que a gente viu na aula passada. Mas é importante o destaque visual, tá? Não pode ser um modal tímido. Ele tem que deixar claro que é uma ação que, se o usuário não prestar atenção, se ele clicar aqui no botão sem querer, ou então se ele não der importância para isso aqui, ele vai perder bastante coisa. Como é o caso aqui, ó. Se você deslogar do seu Facebook, desse celular, vai remover o Facebook, né? Se você deslogar, você vai remover os seus arquivos do Facebook desse celular. Você realmente quer deslogar? E aí, mensagem de aviso. E aí o timeout, né? Que é esse padrão que depois de um certo tempo, por questão de segurança, e depois de um certo tempo de inatividade, ele vai te automaticamente deslogar ou te dar uma mensagem de aviso, tá?
Ó, então, assim, depois de, sei lá, 30 minutos ou algo do tipo, ele identificou que nenhuma atividade foi feita. E aí, ele te dar essa mensagem. Para prevenir acesso não autorizado à sua conta, a gente trancou o seu acesso. Você deseja continuar trabalhando ou sair, né? E aqui também, né? Ó, sem atividade, iremos trancar sua aplicação, travar sua aplicação em 16 segundos. Né? É um padrão de segurança, especialmente para bancos, né? Que, mais uma vez, ele é comum também pedir a senha novamente, caso tenha estourado o tempo, enfim. E aqui mais padrões de timeout, né? Muito comum de serem combinados com senhas, né? E alguns aplicativos te permitem configurar a questão do timeout, né? É uma opção particularmente útil porque pode ser que o usuário esteja em algum contexto que sabe, talvez 30 segundos não seja o suficiente para ele. Ele talvez esteja num contexto de uso que ele tem que ficar saindo constantemente ou alternando entre tarefas e aí ele sempre se depara com esse tela de bloqueio e aí para ele não é interessante. Então, essa opção ajuda nesses casos. E aí chegamos nos nossos últimos tipos de padrões, que são os padrões para interação mobile, controles interativos gerais. E aí isso daqui é o que vai fechar o nosso conteúdo com chave de ouro, tá? Então, para os controles interativos gerais, né, mobile, a gente vai falar sobre entradas direcionais, press and hold, focos e cursores, teclas periféricas, gestos na tela, gestos sinestésicos e gestos remotos, que é um dos meus favoritos, tá? Então, começando com entradas direcionais, são as entradas físicas dos aplicativos, não, dos smartphones de vocês, tá? Eles possuem diferentes tipos de entrada. Aqui, tradicional, direcional com OK, né, de celulares mais antigos. E aqui os botões de volume mais comuns atualmente devido aos designs de hardware dos celulares atuais, tá? Eles podem ser utilizados para selecionar ou interagir com itens na tela e você deve prover uma forma de entrada regular e previsível, tá? Então aqui alguns exemplos, né, desses tipos de entradas. Em celulares mais antigos a gente tinha mais botões físicos que davam uma possibilidade maior, mas que teria que ter um mapeamento muito claro desses botões físicos com a interação na tela, tá? A gente já falou sobre mapeamento aqui também. E aqui os botões mais atuais, que geralmente é um botão de power e o botão de volume, tá? Alguns outros têm um ou outro botão extra, mas é exceção. Aqui, no caso desse aplicativo de câmera, a gente tem as entradas físicas que também podem ser utilizadas como botões de interação. Então, em alguns aplicativos de câmera, por exemplo, você pode utilizar os botões de volume para ser um shutter, né? Ser um botão de trigger para você bater a foto, que particularmente vem muito a calhar, muitas vezes. Agora é importante, gente, que a gente tenha consistência, né, na direção das aplicações. E o motivo é que, por exemplo, quando a gente não tem controles muito adequados, a direção da tela ela pode acabar causando confusão. Esse exemplo aqui é bem clássico, né, do volume que você, quando rotaciona a tela, você bota para baixar e ele acaba aumentando. Então é uma coisa que você tem que manter clara essa consistência na direção o tempo todo. Nosso segundo padrão, né, de interação mobile é o press and hold, né, e em certos contextos deve prover uma função alternativa centrada no cursor ou área em foco. E o motivo disso é porque em áreas como essas aqui, ó, de navegação de um mapa, que já tem a área infinita para navegar, dar zoom, mover para um lado e para o outro, o press and hold já pode acabar sendo muito complicado de ser usado, porque eu posso estar navegando e ele pode interpretar como um press and hold
e aí ele vai acabar criando uma ação desse tipo aqui, então não é adequado para esse contexto, tá? Evitem usar press and hold para esse caso aqui. E deve existir, para situações como essa, um exemplo, um modelo simples e universal de um switch, né? De você trocar o press and hold por outra coisa, tá? Agora, o press and hold é muito bem utilizado para seleções de texto, por exemplo, e até para diferenciações de caracteres, tá? Nesses casos aqui. Mas nesse caso aqui do mapa não é uma boa pedida. Aqui mais exemplos, né, claros para vocês aí, do press and hold como seleção de texto e aqui como até mudanças no smartphone, no teclado do smartphone, né? Geralmente quando você pressiona a barra de espaço, algumas aplicações, alguns OS, eles te permitem diferentes opções. Um cuidado que você deve ter com o press and hold é combinar ele com interações longas ou com timeout, tá? Isso é muito presente em aplicativos do tipo de enviar voz, mensagem de voz, tá? Então, por exemplo, tem aplicativos que para gravação ele não te dá uma opção de trancar, né? O WhatsApp antigamente não te dava essa opção de trancar. E aí você tinha que ficar ali o dedo segurando, às vezes você tinha que mandar um áudio mais longo e você ficava ali segurando o botão de gravar por, sei lá, 5 minutos, 3 minutos, que não era muito confortável, tá? Então, um botão de trancar, ele vem muito a calhar nessas situações. Outra coisa, particularmente, que pode ser complicada para o usuário, é o timeout, com interações do press and hold. Porque quem faz isso de maneira que eu acho terrível é o Instagram, mais uma vez, nas interações do chat, quando você vai também mandar um áudio, né? Ele tem um timeout lá de 1 minuto, mas é particularmente complicado, porque ele não te dá um feedback muito claro do tempo que falta para acabar esse timeout. E aí você vai falando, vai falando, vai falando, e quando você vê, pá, ele corta o teu áudio na metade do teu pensamento. Então não é muito interessante para esse caso. Se você precisar de um timeout, dê um feedback mais claro para o usuário, certo? Nosso terceiro padrão de controle, né, é o padrão de foco e cursor, né? Esse padrão aqui, basicamente, você sempre deve comunicar claramente para o teu usuário a posição de entrada atual e futura que você está interagindo com a tua aplicação, tá? A gente já chegou a mencionar isso aqui em aulas passadas, né? Mas é particularmente muito importante porque o teu usuário, ele tem que, como a gente já falou, tem que ter noção de onde ele está o tempo inteiro, tá? Então, o ponto de inserção, seja de texto, seja de qualquer outro tipo de manipulação, ele deve ser claro o tempo todo, tá? O tempo todo deve estar claro para o usuário onde que ele está, qual é o foco da manipulação. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de formulário, onde eu tenho aqui o cursor piscando para ele saber aonde que ele está, né? Aqui também, além do cursor, ele me dá aqui, né, sugestões de possíveis contatos que eu esteja buscando, que facilita eu entender que eu estou digitando isso daqui e ele está buscando ali pelas iniciais que eu busquei. Outro exemplo são esses aplicativos como esse daqui de manipulação de áudio, né, que eu tenho um exemplo muito claro de onde eu estou manipulando aqui o meu cursor, né? Bem claro que ele me dá aqui a posição dos dedos, onde eu posso manipular. Esse daqui tem um manipulador superior e esse aqui um manipulador inferior, já por causa dessa posição dos dedos. Muito, muito bem pensado para esse caso aqui. Nosso quarto ponto, né, são as teclas periféricas, né, que também é um padrão de hardware, né, vai estar mais focado no hardware.
Só que diferente do controle de entrada direcional, que ali a gente estava preocupado com a direção consistente, né, do uso das teclas periféricas, aqui a gente está, por exemplo, pensando também em funções no dispositivo e na interface que vão ser controladas por uma série de botões do entorno do celular, tá? O usuário ele deve ser apto a entender, aprender e controlar o comportamento dessas teclas, certo? E as aplicações individuais elas podem sobrepor ou modificar as funções dessas. Então, assim, vocês, como a gente falou no aplicativo lá da câmera, né, que ali a gente estava focado mais no aspecto direcional, mas aqui a gente está falando da mesma coisa, só que no aspecto das teclas periféricas em si. Elas vão poder serem modificadas, né? Como no caso da câmera, aperta o botão de volume e ela tem uma função que não é de aumentar o volume, sim, de bater a foto. Aqui a gente tem diferentes tipos de teclas periféricas, né? E isso vai mudar de acordo com os smartphones. Aqui a gente tem o Galaxy S5, o Galaxy Note e o LG G3. O LG G3 é o mais diferente de todos, né? Que ele continha teclas periféricas na traseira do celular e uma tecla de seleção no meio, que também era o Power, se você pressionasse, né? E aqui a gente tem o Galaxy, que por um tempo, o Galaxy Note, ele teve esse probleminha aqui, né? Que além de ter os botões periféricos, né? Ele também tinha os botões digitais. Então isso era particularmente redundante na interface do Galaxy. Mais exemplos de teclas periféricas, a clássica do iPhone e aqui também a do novo Galaxy, né? Que também tem o famoso botão de silenciar do Android, ou do Android não, desculpa, do iOS, do iPhone, que sempre teve com eles, né? Os volumes, tudo bem, que não é nenhuma novidade de ninguém, mas esse botão aqui, ele é bem característico do iPhone. E aqui a gente tem as teclas periféricas, mais exemplos. E por fim, a gente vai falar sobre... Por fim não, ainda faltam algumas coisas, mas esses já são um grupo que vai finalizar essa nossa aula, que é os padrões de gestos na tela, né? Então, assim, ao invés de utilizar botões físicos e outros widgets mapeados obtusamente para as interações, ou seja, mapeados de maneira mais ou menos, né, feito de uma maneira que não funciona muito bem, a gente deve permitir que o usuário interaja diretamente com os objetos controlando a própria tela, tá? Esses padrões de gestos estão ficando cada vez mais comuns, tá? Apesar de que para usuários mais antigos eles podem ainda ser um desafio, podem até ser uma barreira grande, tá? Então, assim, a gente, como eu já falei em outras vezes, se houverem gestos, não devem ser a única maneira, tá? Não deve ser a única maneira. Como no caso, por exemplo, de zoom, né? A gente, para dar o zoom na interface de mapas, por exemplo, né? Super comum. A gente usa o Pinch, muitos de nós estamos acostumados com esse gesto na tela, mas para usuários mais antigos isso pode não ser tão claro. E aí é importante que tenha também aquela opçãozinha lá de botão de mais e menos para dar zoom na tela. Né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de diferentes tipos de gestos, tá? Pinch, Spread, Rotate, Tap, que são os padrões que a gente viu ali na última tela, né? Aqui também a gente tem gestos, mais exemplos de gestos, né? Que são mais ou menos convencionados, tá? Apesar de que alguns deles não são tão usuais, assim como hand zoom out, hand zoom in, né? Não é muito usável. Esse aqui é mais para tablet, tá? Aqui a gente tem iPhoneHacks.com, and today I'm going to be showing you guys all of the gestures os that all apps gestos due to possible conflicts. Now I'll swipe up from the bottom of the screen. Gestos do Android não, desculpa, do iOS, né? O iOS tem alguns gestos aí, né? E como eu tô falando, os gestos eles estão cada vez ficando mais comuns, né? Especialmente agora no Android eles adotaram um padrão que para mim é muito legal
que é o padrão de tela infinita. Não sei se vocês estão acostumados com ele, mas basicamente somem os botões, todos esses botões de contexto aqui, né, que a gente estava acostumado, como retornar para casa, né, o home, voltar e opções, eles todos foram modificados por gestos. Para mim é muito, muito, muito útil e é até mais prático. Mas algumas pessoas não estão acostumadas. E aí a gente entra no tópico dos gestos sinestésicos, né, que deixaram a Motorola aí um tanto quanto famosa por esses gestos sinestésicos, né? O gesto, por exemplo, de chacoalhar o celular e ele ligar a lanterna, ou então de rotacionar o celular e ligar a câmera. A Motorola ficou um tanto quanto famosa por esses gestos. E é interessante se utilizar deles. Eu particularmente sinto falta de ter esses gestos sinestésicos no meu celular. No caso, não tenho essa possibilidade, não que eu saiba. Mas eu acho eles muito legais. Todos esses gestos, eu acho que facilitam a nossa vida de interagir com os smartphones. Apesar de que, como eu já falei, eles não devem ser a única maneira, não deve ser o único caminho, porque para alguns usuários pode ser um tanto quanto difícil, tá? E aí aqui a gente tem outros gestos, né? Esse daqui eu não conheço bem, mas eu acredito que é algum tipo de, não sei, para enviar arquivos, não sei. Eu sei que esse aqui do NFC RFID, quando você passa, né, por um dispositivo que tem RFID ou NFC, ele interage com aquele dispositivo, né? Se o seu celular tiver o sensor de RFID e ele tiver habilitado, ainda tem essa. Esse daqui, se eu não me engano, é isso, tá? Você bate no outro celular, alguns modelos de celular tem isso. Você bate no outro celular e ele transfere um arquivo, uma coisa assim, eu não estou bem lembrado desse. E aí, mais uma vez, é necessário para sensores, né? Você tem que usar os sensores do teu smartphone para fazer isso acontecer. Aqui a gente tem exemplos, né? Que é o caso do LG. Esse daqui é uma... Deixa eu baixar aqui. É uma interface do LG através de gestos, né, que ela é particularmente bem específica da LG. Eu nunca vi isso em nenhum outro smartphone, que é o knock-on, né? Você interage com a tela só clicando nela, batendo nela, né? Como se fosse uma espécie de tamborzinho, né? E aí eles tinham diversos gestos para interagir com esse knock-on, até você poderia clicar, definir padrões de clicar na tela, então você definia posições de clique para definir a sua senha, por exemplo, tá? Então, assim, era uma maneira muito legal de definir a sua senha, porque você basicamente clicava na tela, e eu tive esse LG aí, e eu tinha definido um padrão um pouco grande, era engraçado porque as pessoas não sabiam como eu desbloqueava meu smartphone. Parecia que eu tava, sei lá, fazendo uma cadência, um tambor no meu smartphone, mas na verdade eu estava desbloqueando. E era bem interessante. E aí, por fim, a gente tem gestos remotos. Agora sim, por fim, essa é a nossa último padrão de hoje. E esse é um tipo de gesto que eu adoro. Eu gosto muito de gestos remotos, porque eles integram diferentes aplicações, diferentes dispositivos. Eu sou muito fã disso, de conectar dispositivos diferentes, tá? Então, assim, é interessante que vocês provenham uma interatividade de forma que o dispositivo móvel ou o usuário sozinho, ele seja a melhor, única e mais imediata forma de comunicação com outra pessoa ou outro dispositivo, tá? Então aqui tem um exemplo que eu confesso que esse exemplo aqui ele não está carregando. Deu certo. Esse daqui eu acho que é um aplicativo que eu não conheço, ou então é um experimento, né, que ele está controlando aí o celular dele, eu acho que para controlar uma apresentação, né, de PowerPoint aí.
Mas, particularmente, esse não é o exemplo que eu mais gosto de gestos remotos, tá? smartphones and tablets. Esse daqui, por exemplo, ele te Galaxy S3 permite... with your smart TV. Then É uma aplicação antiga essa, né? Isso aqui era meio que bem revolucionário para a época, porque não existia isso daqui. Mas se não me engano é uma aplicação da Samsung. Acho que é da Samsung, que era o que a gente conhece hoje como Screencast, né? E ele te dava controles, né? Que tinham controles da tela, etc, etc, etc. Mas eu sou muito fã desse tipo de gestos remotos, porque eles te permitem... Nossa, eu uso muito... por exemplo, eu uso muito a aplicação do Prime, da Amazon, né? Prime Video, para controlar e exibir na minha TV. Eu acho muito mais intuitivo e eu acho os controles do Prime Video no celular mais rápidos e mais fáceis de serem usados. Então, para mim é muito melhor ver na televisão e controlar no smartphone. Tem outro aplicativo que eu uso também, que esse eu uso para controlar, nossa, tudo do meu computador, que chama Unified Remote, né? É um aplicativo que eu uso, nossa, diariamente, assim. Eu consigo desligar o computador, consigo baixar o volume, aumentar o volume. Nossa, muita coisa eu consigo fazer com ele. E é isso, tem outras aplicações também, tem aplicações dos próprios fabricantes, por exemplo, de TV, tem o da LG, que você tem um controle remoto dentro do seu celular, que ele conecta via Wi-Fi com a sua televisão e ele te permite controlar, né? Próprios controladores Bluetooth, que às vezes você consegue controlar um dispositivo como uma caixinha de som. Então, assim, esses controles de gestos remotos, eles são muito úteis, muito úteis, tá? E assim, esse é o fim da nossa aula e o fim da nossa etapa de dispositivos mobile, tá? Então assim, eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que essa aula é bem longa, bem rica de conteúdo, mas eu espero que tenha dado para absorver tudo. Se não tiver dado, volta na aula, revisa os slides estão todos lá no Classroom. Se tiver alguma dúvida, a gente tem um grupo do Telegram, a gente tem o Siga e a gente vai ter fóruns, né, no Solar, tá? O fórum que já está criado lá no Solar, ele é para essa aula e para a anterior, tá? Isso aqui é uma aula só. Como eu falei, eu tive que dividir em duas, porque essa aula é muito grande, né? Se eu colocasse num vídeo só, talvez vocês, nossa, dormissem de tanta informação. Então, assim, eu quis dar um break aí, e aí dividir isso aqui em duas aulas, tá? Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários desse vídeo, ou podem conversar comigo no Telegram, ou enfim, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido e até a próxima.